glorificar o nome dele? Portanto, meus amados irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração tem o tema salvação em Cristo Jesus. Diga comigo, salvação em Cristo Jesus. O que é salvação? O que é que a salvação representa para mim, para você e para a humanidade no modo geral? Eu quero falar sobre isso de uma forma muito simples, sem nenhuma profundidade teológica, para que você entenda o significado, o que é a salvação, o que representa a salvação em Cristo para você. Quero começar dizendo que salvação é vitória sobre o pecado. Diga comigo, vitória sobre o quê? Sobre o pecado. Quando nós lemos a palavra em Romanos capítulo 6, versículo 14, ali a Bíblia Sagrada diz o seguinte: o pecado já não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você é alcançado pela graça da salvação em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Isto significa dizer que você não é mais dominado pelo pecado, mas você é dominado pela palavra de Deus, pois a sua vida está pautada nos preceitos de Deus estabelecidos na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Salvação é vitória sobre Satanás. O homem criado segundo a imagem e a semelhança de Deus foi covardemente atacado por Satanás, que personificado numa serpente enganou o homem e a mulher. E o homem então caiu. E o diabo pensou que a partir daquele momento o homem estaria, toda a humanidade estaria para sempre debaixo de seus rudimentos. Mas lá o Senhor Deus já decretou a sentença de Satanás e elaborou o plano da nossa salvação. Ele disse: da semente da mulher nascerá um que será ferido no calcanhar, mas ele pisará e esmagará a sua cabeça. Aleluia, glória. Você pode glorificar o nome de Jesus? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo redenção por nós, foi a maior de todas as derrotas de Satanás. Porque é através do sacrifício de Cristo que nós somos salvos. Salvação é também vitória sobre os desejos carnais. A Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, que foram alcançados pela salvação, pois eles não andam mais segundo os desejos da carne, mas andam segundo a vontade de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aquele que foi alcançado pela graça da salvação
ele não anda mais segundo os desejos da sua carne, pois a sua carne é sempre mortificada pela palavra de Deus. E ele agora anda segundo a vontade de Deus. Salvação é também vitória sobre a natureza adâmica. Salvação é também vitória sobre o inferno, como diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Salvação é também vitória sobre a escravidão, conforme Jesus disse em João 8:34: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, louvado seja Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa livre. Salvação é também vitória sobre o mundo. Quando eu digo mundo, não estou referindo ao globo terrestre, ao mundo que Deus criou, mas estou se referindo às influências mundanas. O sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Por isso a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem de Deus, e sim do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Ele anda e clama lá, baixandarai, aleluia. Você pode dar mais um glória? Aleluia. Salvação é preservação da destruição e do juízo. Salvação é diferentes formas de triunfo pessoal. É livramento sobre as malditas conquistas do diabo, ou seja, do pecado. Salvação compreende a restauração da comunhão com Deus perdida lá no Éden. Salvação compreende a abolição da sentença condenatória, resultante da herança e da prática pessoal do pecado. Salvação significa estar liberto, absolvido e absolutamente disponível para uma vida de comunhão estreita com Deus. O salvo, ele tem uma vida de comunhão estreita com Deus. Por isso você sente a presença de Deus, porque Deus está em você. Ele não está apenas com, ele está em. Deus está em você. O salvo está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de Jesus, ele está cheio da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é também a anulação da cédula de dívida que era contra nós. Bem falou o apóstolo Paulo acerca desta cédula em Colossenses capítulo 2, versículo 14, quando Paulo diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. Foi o que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele riscou, ele apagou, ele limpou, ele passou a borracha sem deixar resquício. Subentende que esta cédula era a lei.
Toda a lei era contra nós e contrária a nós. A lei não previa redenção, só condenação. Ora, onde há culpa, a lei só pode condenar. O texto que eu citei, Colossenses 2,14, fala de ordenanças que no original grego é o mesmo que dogma. Para vocês entenderem, quando eu digo que salvação é a anulação da cédula de dívida que era contra nós, é mais ou menos assim. Quando o homem pecou contra Deus lá no jardim do Éden, o diabo pegou uma cédula e escreveu nesta cédula dizendo: agora há perdição, agora há condenação, agora há sofrimento, agora há problemas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pega esta cédula lá no Éden. A Bíblia Sagrada diz que ele arranca esta cédula de lá e ele apaga esta cédula de dívida que era contra nós. Ele passa a borracha, apaga esta sentença e escreve: agora há salvação, agora há reconciliação, agora a humanidade tem direito de salvação. E ele crava na cruz, leva as nossas dores sobre ele. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Agora há salvação. Salvação é uma vida inteiramente nova. Aquele que é alcançado e que foi alcançado pela graça da salvação, ele tem um viver inteiramente novo. Conforme diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que foi alcançado pela graça da salvação, está vivendo em novidade de vida? Está vivendo esta nova vida ou a mesma vida do passado? Se houve transformação, se você foi de fato alcançado pela graça da salvação, você está vivendo uma nova vida debaixo da graça. Salvação é experiência de perdão dos pecados. É experiência de perdão dos pecados. Em 1 João 1,9, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Aquele que foi alcançado pela graça da salvação, ele desfruta do perdão de Deus. Ele desfruta do perdão de Deus. E não só do perdão, mas da justificação. E justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os salvos? Foi Deus quem os justificou em Cristo Jesus. Aleluia, glória. Pode glorificar mais uma vez o nome dele. Salvação é uma nova identidade espiritual.
Aquele que foi alcançado pela graça da salvação, ele tem uma nova identidade espiritual. Você agora tem a marca de Jesus na sua vida. Você tem a marca do amor de Deus na sua vida. E Jesus falou com os seus discípulos, após eles terem sido alcançados pela graça da salvação: agora vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Esse amor é uma nova identidade. Esse povo que foi alcançado pela graça da salvação ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ama ao próximo como Jesus te amou. Aleluia. Salvação é uma nova filiação. Você entende isto? É uma nova filiação. O que a Bíblia Sagrada fala sobre esta nova filiação? Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. É uma nova filiação. Aquele que foi alcançado pela graça da salvação, ele não é apenas criatura. Agora você não é apenas criatura, mas você é filho, você é filha. Antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei, e encerrado para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Uma vez que a fé veio, ou seja, uma vez que Jesus veio e nós alcançamos a salvação por intermédio do seu sacrifício, já nos revestimos então do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E agora não somos apenas criatura, somos mais do que criatura, somos filhos, porque Deus em Cristo nos adotou como filho. Cadê os filhos de Deus aqui? Levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Salvação é uma experiência de haver sido reconciliado com Deus. Aquele que é alcançado pela graça da salvação, ele passa por essa experiência de haver sido reconciliado com Deus. Conforme diz em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se como inimigo, porque antes de conhecer Cristo, antes de ser alcançado pela graça da salvação, nós éramos inimigos de Deus. O pecado nos fazia inimigo de Deus. Se como inimigo fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais agora, estando reconciliados, somos salvos por Ele. Aleluia, glória, bendito é o nome daquele que vive e reina.
Aleluia. Salvação é uma mudança de atitude de vida. Essa eu quero que vocês repetem. Diga, é uma mudança de atitude de vida. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que foi que Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mudança de atitude de vida. Aquele que é alcançado pela graça da salvação, ele tem uma mudança de atitude de vida. Seu viver é diferente. Suas atitudes, suas ações, tudo muda. Porque agora Cristo reina dentro de você. A salvação, meus irmãos, representa tudo isso. É tudo isso e muito mais do que isso. Agora, olha aqui, como alcançá-la? Como alcançá-la? Primeiro, pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que não há nada que nós possamos fazer que venha substituir aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Você é salvo pela graça, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí você creu nesse sacrifício, abriu o coração e aceitou Jesus, aí você é salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.